Hoje o assunto é Gluconex. Sim, vamos falar sobre a gluco. E aí eu separei algumas coisas aqui para contar para você. Qual é a procedência, se ela é proibida ou permitida a entrada aqui no Brasil, como fracionar, será que ela realmente é mais forte do que as outras tirzepatidas, mais fracas, colaterais? Enfim, a gente vai passar por todo esse universo da Gluconex para você tirar as dúvidas e saber tudo sobre essa tirzepatida que está à venda lá no Paraguai. E só lá no Paraguai. Vem comigo, vamos falar sobre ela? Oi, 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 eu sou a Gibetim, jornalista comunicóloga, e aqui nesse canal eu falo sobre as tirzepatidas paraguaias e sobre todo o universo dos análogos de GLP-1. Então você vai ver muito mais do que as tirzepatidas, você vai ver sobre notícias, tendências, a gente lê junto aqui estudos, tudo que está acontecendo nessa revolução dos análogos de GLP-1 e no emagrecimento em busca de saúde, em busca de mais qualidade de vida. Não sou médica, então nada do que eu vou falar aqui pode substituir uma consulta médica e nem é indicação medicamentosa, tá bom? Para você fazer uso de qualquer medicamento é preciso prescrição e acompanhamento médico. Eu já falei, inclusive, tem vídeo aqui no canal que explica o que que é prescrição e o que que é acompanhamento médico, que são duas coisas diferentes e é importante que você tenha as duas. Agora vamos falar sobre a gluco. A gluco é uma medicação que está disponível, é uma tirzepatida, ou seja, ele é um duplo agonista, né, tanto dos hormônios do GLP-1 quanto do GIP. Essa medicação você não encontra à venda aqui no Brasil, ela apenas é vendida lá no Paraguai. Essa marca é uma das marcas aprovadas pela Dinavisa, que é a Anvisa paraguaia, né? Então, ela é produzida lá por um bom laboratório, o Laboratório Lasca, vou mostrar aqui para vocês, e vendida em farmácias reguladas pela Dinavisa também, lá no Paraguai. Se você está no Brasil comprando gluco no mercado paralelo, em link de rede social, em fornecedor por aí, tome cuidado. Esse tipo de compra não é permitido hoje. Hoje eu estou gravando, ó, 14 de julho, aqui no Brasil. A gluco não é permitida, nenhum tipo de comercialização dela aqui no Brasil. Mas pode ser que você já tenha essa medicação, que você foi no Paraguai e buscou, comprou essa medicação no momento que ela ainda estava aprovada, ou mesmo que você tenha comprado no mercado paralelo, ela chegou e você quer saber mais sobre ela, quer entender se é seguro ou não tomar. Então, vamos lá, vamos com calma, a gente vai destrinchar tudo isso aqui junto. Então, para começo de conversa, essa medicação é uma medicação produzida lá no laboratório Lasca. Tem uma planta realmente grande lá no Paraguai, tá? Aliás, tem mais de uma, porque ele faz tanto medicações para humanos quanto também para uso veterinário, e é uma planta diferente, é de uso veterinário. Já tem mais de 90 anos, eles têm mais de 500 produtos aprovados e tudo mais. Seguem todos os certificados de boas práticas, vendem para 3 continentes. Então, é um laboratório que realmente existe. Matriz, tem um 0800, você consegue chamar aqui e conversar com eles, tem rede social, tem tudo. Se você jogar no Google, você vai entender que realmente existe essa planta. É um laboratório que existe de verdade. Tem muita medicação por aí que você entra no site, o site existe, mas a planta não existe. É tudo feito por IA, os endereços são endereços que você não consegue validar, quando você joga no Google Maps não existe, ou aquele endereço falta informação. Eu vi casos aqui de medicações underground que a hora que você entrava para procurar o mapa daquele lugar, o endereço era da cidade. Ele não tinha quadra, lote, rua, nada, sabe? Era o CEP da cidade. Não tem muita segurança, né? Mas aqui no caso do Lasca, não. Ele tem realmente um laboratório que existe há muito tempo lá no Paraguai, tá bom? Renomado. Ele tem procedência. E onde é que a gente encontra essas medicações lá no Paraguai para comprar? Em qualquer farmácia regulada pela Dinavisa. Então, tem muitas farmácias reguladas pela Dinavisa. Opte por uma dessas, independente de qualquer medicação que você vá buscar no Paraguai. Não sai comprando de quem te indica na rua, de qualquer buraco, porque hoje, lá no Paraguai, tem muita lojinha vendendo medicação. Então, você entra para comprar meia e a pessoa te oferece tirzepatida. Então, não caia nessas furadas. Vá em farmácias realmente reguladas e fiscalizadas. Quais são essas farmácias? A Rede Colômbia de farmácias tem 4 unidades lá em Cidade do Leste. A Farmácia Brasil, a Farma 10, a Star Farma, a farmácia dentro do Shopping China, a Pink Pharmacy dentro da New Zone, a Santa Rita e outras, porque tem, né, várias novas farmácias lá que eu ainda nem pude conhecer. A Cell Shop Pharma também, que estava esquecendo dela. Então, tem várias farmácias que são reguladas. Quando você entrar na farmácia, essas farmácias vão ter na parede lá o certificado, tudo bonitinho, regulado pela Dinavisa. Confere isso.
não sai comprando de qualquer lugar. Porque depois você vai voltar para casa com a medicação que às vezes foi falsificada ou que foi transportada, sabe Deus como. Então, tome os devidos cuidados. Não entra numa fria de querer pagar o mais barato possível e comprar de qualquer muquifo lá. Você está colocando a sua saúde em risco. Então, opte por garantir a qualidade desse medicamento. Uma boa farmácia regulada, uma boa medicação. A Gluconex ficou famosa nesses últimos dias, depois de uma matéria aí da Folha de São Paulo, que fez uma análise duvidoso, o método que eles escolheram para fazer a análise, mas eles compraram algumas medicações em links de rede social, né, nesse mercado paralelo, e mandaram para a Unicamp avaliar se aquilo realmente era tirzepatida. E aí, é tirzepatida. A matéria ainda precisou ser refeita, porque no título eles estavam falando que era equivalente a Monjaro, e a Anvisa bateu, que para garantir que fosse equivalente teria que ter sido feito um monte de outros testes, e eu concordo. Mas é tirzepatida sim. E apesar desses outros testes não terem sido feitos pela Anvisa, pela Unicamp e pela Folha de São Paulo, os laboratórios paraguaios trabalham com controle de qualidade rígido, de pureza e tudo mais. Então, esses laboratórios, essas medicações que são aprovadas pela Dinavisa, seguem um controle de qualidade bacana. A gente tem centenas, se não milhares de casos aqui e no nosso grupo VIP, de pacientes em uso de tirzepatidas paraguaias que estão indo lá e adquirindo sua medicação, voltando e tendo bons resultados, emagrecendo, vendo seus indicadores todos melhorarem. Não quero ficar entrando nesse mérito, mas o que eu quero falar sobre a Gluconex? Nessa matéria, a Folha relatou que a Gluconex tinha 60% a mais do princípio ativo do que a Monjaro. E aí isso virou uma polêmica, porque isso significa o quê? Ela é mais forte, ela é mais insegura, porque uma medicação não era para ter uma alteração tão grande. As demais marcas apresentaram uma variação também para cima, de 5 a 20%, mas a Gluco foi a que apresentou essa variação maior. Isso é significativo? A gente precisa ficar preocupada? Vamos fazer uma análise juntos aqui. Essa medicação foi comprada de um link paralelo, não temos garantia nenhuma que ela não foi manipulada ou de que forma ela chegou. E para garantir que essa medicação, que a Gluco tenha realmente uma porcentagem a mais de tirzepatida que as outras, nós precisaríamos fazer uma análise mais ampla. E medicações sobre as mesmas circunstâncias de refrigeração e tudo mais de outros lotes. Então teria que ter sido feita uma amostragem muito maior. Uma única ampola, sabe Deus em que condições, não diz muita coisa sobre a medicação. O que a gente vê realmente na prática acontecendo? A gente vê pessoas falando que mudaram de uma medicação para outra e não sentiram diferença, que foi tudo igual, como se estivesse tomando a Monjaro. Outras pessoas que realmente relatam que com a mudança para a Gluconex sentiu sim que ela era mais forte, teve alguns colaterais, às vezes uma perda de peso expressiva. Objetivamente, não dá para a gente garantir nem que sim, nem que não. Se você tem aí na sua casa uma medicação dessa e está fazendo uso, acho que em vez de você se desesperar ou ficar preocupada, observe como isso está funcionando para você e converse com o médico que faz seu acompanhamento. A gente tem visto algumas situações assim, de quando a pessoa vai mudar de marca, ela diminui um pouco a dose para sentir como chega nessa marca nova. Isso acontece não só com a Gluconex, mas com outras marcas, porque essa fase de adaptação pode ser um pouquinho impactante para o organismo. Então, vale a pena você conversar com o seu médico e entender se você está mudando de medicação para a gluco que você tem aí, se não faz sentido retroceder um pouquinho a dose nas primeiras semanas para perceber como a medicação vai funcionar, ou se você já está tomando e não teve diferença nenhuma, não tem por que você ficar nervoso, não tem por que você ficar preocupado, certo? Mas, como eu já falei aqui no começo, e vou bater nessa tecla muitas vezes, converse com a profissional ou profissional que te acompanha. E aí a gente vai falar então do fracionamento da gluco. A medicação, a gluco, ela é encontrada lá nas farmácias de várias formas. Eu não tenho todas aqui, eu tenho essa daqui que a gente trouxe enquanto ela ainda era possível, né? A viagem que eu fiz, ela ainda passava, então ela era liberada. A gluco, essa ampola aqui, vem nessa caixinha, uma caixinha com 4 ampolas. Vejam que ela vem bem lacradinha, tá vendo? Bem lacradinha, bem fechada. Adesivo é bem coladinho. Esse adesivo aqui não sai, você passa a mão, molha e tal, ele não sai. Então tem aqui que o lote, validade, bonitinho, tá? Na caixa também tem adesivo, lacre, tem relevo, tudo bem feitinho, tá? Então tem aquele verniz localizado em alguns pontos, o relevo douradinho. Nessa aqui que eu tenho, ela tem lote, validade, OMS, mas a gente já viu algumas outras caixinhas que não tem todas essas informações, vem só o lote e a validade.
A Gluconex também tem a apresentação de seringas preenchidas. Então, também tem a possibilidade de você comprar a medicação em seringas preenchidas. Então, vem 4 seringas de 10, ou 4 seringas de 12,5, ou 4 seringas de 15. Ela é de um fracionamento um pouco mais fácil que a da Tirzedral, a seringa é um pouquinho diferente, mas ainda assim, se você está tomando doses menores, é um pouquinho mais chato de fracionar da seringa do que a da ampola. Uma coisa que é muito importante a gente falar é que o fracionamento da Gluconex não é o mesmo fracionamento das demais marcas. Ela é a única até o momento que trouxe uma apresentação de diluição diferente. A maioria das marcas que a gente vê, ela tem 15 mg por meio ml ou por 0,6 ml. A Gluco não, ela é 15 por 1 ml. Isso não significa que ela é mais forte nem mais fraca, significa apenas que na hora de fazer o fracionamento você vai precisar seguir a tabela específica dela, para garantir que você está tomando a dose correta de medicação. Então é importante que você se atente na hora de fracionar, porque ela responde a uma tabela específica. Eu tenho essa tabela até fixada no meu perfil do Instagram, vou mostrar aqui para vocês, para facilitar. Vai lá no meu perfil, tire o print, se você quiser agora aqui da tela, senão você pode ir no meu perfil do Instagram, @gibetim, salvar essa imagem ou printar essa imagem, que é a tabela de fracionamento da gluco. Então, se você está tomando 2,5, são 17 UIs, 5 mg são 33 UIs, 7,5 são 50 UIs, 10 mg 67 UIs, 12,5 mg 83 UIs e 15 mg 100 UIs. Então, veja que se você está tomando acima de 7,5, você vai precisar da seringa de 100 UIs, tá? Muita gente compra seringas de 30 ou de 50 UIs, e aí, nesse caso, você vai precisar, se você estiver tomando mais do que 7,5, a seringa de 50 UIs não vai ser o suficiente. Eu tenho uma seringa aqui, ó, de 100 UIs. Essa aqui é que a gente usa aqui em casa, porque estamos tomando doses altas. Aqui, tanto eu quanto o meu companheiro tomamos doses superiores a 7,5. Então, nessa seringa aqui, vou abrir para mostrar para vocês. Você precisa se atentar, porque cada seringa vem de um jeito. Infelizmente, a gente não tem muito um padrão específico. Algumas seringas, como é o caso dessa que eu tenho aqui, ela não tem todos os risquinhos. Normalmente, as seringas de 30 e de 50 tem todos os risquinhos. Você vai contar, ela tem 30 risquinhos, tem 50 risquinhos. E aí, para essas seringas, cada risquinho é uma UI. Agora, na seringa de 100, eu já tenho vídeo aqui no canal explicando especificamente isso. Então, se você tiver dúvida sobre MG, o que que é MG, o que que é ML, o que que é UI, vai nesse vídeo específico que eu estou te falando, procura aí que você vai encontrar esse vídeo, você vai entender mais. Mas nessa seringa que eu tenho aqui, por exemplo, entre o 10 e o 20, o 30, ela tem apenas 5 risquinhos. Ou seja, você não vai pular 10, 11, 12, 13, 14, 20. Não é assim que funciona, né? Não é assim que a gente conta. Então, como que seria? 10, né? Aí vem 12, 14, 16, 18, 20. Então, ela tem menos risquinhos aqui, e aí você vai contar de 2 em 2. Então, se atente nisso, porque se você tomar errado, contar errado, aí sim pode ser que a medicação fique fraca ou fique forte demais, porque você está tomando errado. Eu já vi as pessoas estarem contando um em um nos risquinhos e tomando doses muito mais fortes do que precisavam, e eu já vi o contrário também acontecer, que a pessoa fez uma confusão e estava tomando a dose errada. O que é importante você se atentar? Manipular da forma correta, manter essa medicação fechadinha num pote hermético na geladeira. Na dúvida, enrola ela com papel alumínio, vai manusear, manuseia sempre com as mãos limpas, higienizadas, não fica botando a mão na agulha. A agulha não pode ser reutilizada, então abre ela na hora aqui, que nem eu fiz, usa e descarta. Na hora de descartar, nem a ampola, nem a agulha podem ir em lixo comum. Então, pega uma garrafa PET, vai jogando dentro dessa garrafa PET, uma garrafa descartável, sabe, de refrigerante, de água, vai jogando lá. Depois que você encheu essa garrafa, você leva num posto de saúde, numa unidade de saúde, que normalmente lá eles recolhem lixo hospitalar. Gi, ela não é permitida de entrar, então? Não, ela não é permitida a entrada dela neste momento no Brasil. Qual medicação nós temos hoje, dia 14 de julho, permitida? A T36. E para buscar a T36 no Paraguai,
você precisa da sua receita atualizada, descritivo, bem certinho, do princípio ativo, da dose. Então, se você vai comprar a ampola de T36 15 mg, como que tem que ser a receita? Tem que ser tirzepatida 15 mg. Dose semanal, uso subcutâneo, tratamento para 90 dias ou tratamento contínuo, para que você possa trazer as 3 caixas que é permitido. Apenas 3 caixas com a sua receita. Posso comprar para minha mãe? Não. A sua mãe pode comprar se ela tiver junto com a receita dela. Então, a receita é intransferível. Você com a sua receita, porque a única possibilidade é de uso pessoal. Então, só dessa forma, você, paciente em uso da tirzepatida, hoje entra legalmente no Brasil. E aí você pode, inclusive, parar na aduana, na Receita Federal, declarar se você quiser. Se você não quiser declarar, se comprou menos que US$ 500, tudo bem, tá? Mas se você se sentir mais seguro para circular com essa medicação de forma segura, que se você for parado em qualquer lugar, você está legalizado, é só parar lá na Receita Federal e fazer a declaração das suas 3 caixas de medicação. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários. Agora, eu quero te convidar a seguir o canal, se fez sentido para vocês o conteúdo, e se você gostaria de receber outros conteúdos como esse, e também tem a opção de ser membro. Se você vai na home do canal, tem o botão Seja Membro, a partir de R$ 7,99 por mês, você tem acesso a todo esse conteúdo aqui do canal sem ser interrompido por anúncios, e também tem acesso às nossas lives quinzenais que acontecem às segundas-feiras, onde só os membros participam, onde a gente fala profundamente aí sobre os assuntos, ajuda vocês a organizar a viagem para o Paraguai, tiro dúvidas e tudo mais. Nessas lives eu fico à disposição de vocês para responder todas as dúvidas. Além disso, eu estou aqui vestindo uma das minhas camisetas lá do Clube GLP1. Olha só. Tira batida, proteína, treino, YouTube e canal da Gi. Para quem está passando pelo processo de emagrecimento e não quer perder o estilo, não quer encontrar um novo estilo, né? Vestindo isso que está fazendo tão bem pra gente. O link da loja de camisetas está no descritivo do vídeo também. Pois me manda foto usando que eu quero ver você vestindo essa camiseta, esse uniforme aqui junto comigo. Esse e outros modelos estão disponíveis lá no clube, tem cupom inclusive para a primeira compra. Beijo grande e até o próximo conteúdo.